Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais que entrem os que estão para entrar. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 23, 13. Orígenes. Cristo, como Filho verdadeiro, daquele que deu a lei, explicou as felicidades dos que se salvam, segundo a semelhança das bênçãos que se concedem pela lei e segundo a semelhança das maldições expostas à lei. Diz: ai contra os pecadores, quando acrescenta: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os que creem que é bom dizer isto contra os pecadores compreendam que o propósito de Deus é semelhante quando maldiz por meio de sua lei. Tanto aquela maldição da lei como o ai do Senhor recaem sobre o pecador, não por causa daquele que os pronuncia, mas por conta dos seus pecados, pelos quais se torna digno de escutar essas coisas que Deus pronunciou para corrigir, a fim de que os homens se convertam ao bem. Assim como o pai, quando repreende o filho, pronuncia algumas vezes palavras de maldição, mesmo não desejando que seu filho seja digno delas, mas para que melhor sirva para separá-lo do mal. Também o Senhor explica a causa desta ameaça, quando disse: que fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais que entrem os que estão para entrar. Estes dois preceitos são naturalmente inseparáveis, porque o fato de que alguém não permita que os demais entrem é motivo suficiente para que fique excluído. Portanto, os fariseus e os escribas não entravam nem queriam ouvir daquele que disse: se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. E não deixavam entrar aqueles que poderiam crer por meio das Escrituras, que já tinham sido explicadas pela lei e pelos profetas, referindo-se a Cristo, fechando a porta com todo o terror. Estes cortavam sua doutrina, derrubavam toda escritura profética sobre ele e blasfemavam contra toda obra sua, como se fosse falsa e realizada pelo diabo. Mas também todos os que, pelo seu mau modo de vida, dão ao povo o exemplo do pecado. Também os que praticam injustiças, escandalizando os pequenos, parecem fechar o reino dos céus diante dos homens. Este pecado encontra-se certamente entre os homens do povo, mas, sobretudo, entre os doutores, que ensinam aos homens o que é conveniente, de acordo com a justiça do Evangelho, mas não fazem o que ensinam. Mas, vivendo e ensinando bem, abrem aos homens o reino dos céus, e, enquanto eles entram, animam outros a entrar. Muitos, porém, não permitem aos que desejam entrar no reino dos céus, quando excomungam, sem razão alguma, unicamente por alguma inveja, os que são melhores que eles, e eles mesmos não lhes permitem entrar. Os de alma sóbria, vencendo a tirania destes com a paciência, ainda quando são vetados, entram e herdam o reino. Mas os que com muita temeridade se ofereceram a ensinar antes de aprender, e imitando as fábulas judaicas, dizem mal daqueles que buscam nas Sagradas Escrituras as coisas do céu, fecham o quanto podem o reino dos céus aos homens.